Esta é a história de O Último Voo. Boa noite. O cenário é desolador. Estamos no local exato da tragédia, onde terminou o sonho da Chapecoense. Aqui está o que sobrou do trem de pouso, a fuselagem, pedaços da aeronave em todos os locais. Em meio a muita lama, objetos pessoais. Difícil descrever em palavras o que eu tenho diante dos meus olhos. No Conexão Repórter de hoje, a história de uma tragédia. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Segunda-feira, 28 de novembro, São Paulo. Horas antes da tragédia, um registro ao vivo. No aeroporto de Guarulhos, uma transmissão pelo Facebook mostra a delegação da Chapecoense na fila do check-in. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aeroporto de Cumbica. Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín. Espero que possamos novamente uma final inédita sul-americana. Antes do embarque, era esse o espírito do zagueiro Neto. A gente imagina que algumas coisas vão acontecer, tanto pro bem quanto pro mal, né? Tanto coisas boas como ruins. A descontração antes da fatídica viagem. Essas imagens registraram o clima de intimidade entre a delegação e a tripulação do avião. O atacante Kempes interrompe a entrevista a uma TV boliviana. São realmente um equipo muito lutador e eu creio que vamos falar com bons resultados. Uma final muito importante para nós, conduzido pela Laminha, nós estamos bem. Vamos que vamos. Que tal o vuelo? Que tal o serviço aqui na Laminha? Entendi nenhuma, meu. Passar pela Bolívia para nós também é motivo de orgulho porque nos dá sorte. Uma tripulação orgulhosa por transportar o time brasileiro. É uma satisfação para nós que eles nos hayan elegido, não? Havendo tantas empresas em Sudamérica, estão volando justamente com nós. É o que também demonstrou a piloto auxiliar Cici Gabriela Arias nesta entrevista. Ela que também mais tarde não resistiria ao acidente. Nosotros prestos a brindarles el mejor servicio. Algo muy importante es saber que ellos utilizan una empresa boliviana, sino un equipo brasilero para que podamos transportarlos hasta Medellín. Esta era a rota feita pelo avião da Lâmia, embarcando de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino final em Medellín, na Colômbia. Com base na ficha técnica, a aeronave da Lâmia tinha um alcance de quase 3.000 quilômetros com os tanques cheios. E esta era praticamente a distância que o avião teria que percorrer, podendo variar um pouco a depender das condições do clima e do peso do voo. Tudo acontece na aproximação do Aeroporto Internacional José Maria Córdova. Inicialmente, o piloto não tem autorização de pouso. Isso porque um outro avião, que seguia para o Caribe, apresenta vazamento de combustível. Esta aeronave ganha prioridade de descida, enquanto as outras ficam em espera. Havia outras 3 aeronaves na expectativa, entre elas a que levava a comitiva da Chapecoense. O avião inicia 2 voltas no sentido anti-horário, desacelerando, no aguardo de uma autorização para o pouso. É nesse período que começam as complicações na cabine de comando do voo da Lâmia. A gravação da conversa dos minutos finais, antes da queda, evidencia que o avião estava quase sem combustível. Senhorita Lima Maília 2933 está em falha total, elétrica total, sem combustível. Em um outro diálogo com a torre de comando, o piloto informa que a aeronave apresenta uma falha elétrica. Sem combustível, segundo especialistas em aviação, os motores param e o avião fica às cegas, sem o funcionamento do painel de comando. Não lo tenho com a altitude, Lima Maília, Índia. Senhorita, vectores. O piloto tenta retomar sua rota de descida. No entanto, como apontam os áudios, ele estava em uma altitude baixa, muito perigosa para uma região montanhosa. Que altitude tem agora? Lima Maília 933, posição. Nas imagens que gravamos da janela do avião, na chegada em Medellín, registramos uma das asas no topo da mata.
Os restos da fuselagem foram parar metros à frente. É justamente o ponto em que estivemos. Horas antes do momento do resgate, autoridades colombianas confirmaram: o avião não apresentava combustível nos tanques. O avião não cai, ele é derrubado. É o que defende esse especialista. Com base no plano de voo da Lamia, ele afirma que não havia a mesma escala para abastecimento. O avião iria direto de Santa Cruz para Medellín, na Colômbia. A viagem estava estimada em 4 horas e 22 minutos, o mesmo tempo de autonomia da aeronave. Ou seja, um risco que muitos consideram irresponsável. É mandatório, é regulamento que um voo, dentro de um plano de voo, um planejamento de um voo, de uma aeronave a jato, a reação, ela tenha combustível suficiente para o aeroporto de partida até o aeroporto de destino, não podendo pousar nesse. Você tem ter combustível para a primeira alternativa, não podendo pousar nessa primeira para a segunda alternativa e ainda assim você ter mais 30 minutos de reserva para voar para qualquer emergência, qualquer situação e etc. O voo da Lamia foi autorizado pela ASANA, a Agência Nacional de Aviação do país. A falta de combustível é apontada como a principal causa do acidente pelas autoridades da aviação colombiana. Podemos afirmar claramente que a aeronave não tinha combustível no momento do impacto. Por lo tanto, iniciamos um processo de investigação para poder esclarecer o motivo por el cual dicha aeronave não contava com combustível no momento do impacto. Por quê? Como? Perguntas sobre o último voo. As respostas começam a ser dadas com esse depoimento que conseguimos. Esse é o boliviano Ervin Tumiri, 25 anos, técnico de aeronave. Um dos sobreviventes do acidente. Aqui as imagens do momento em que ele é resgatado, ainda durante a madrugada. Ervin aparenta estar em estado de choque, chamando pelos colegas de voo. Alex! Ángel! Ya, es que está muy distante mi coronel, yo estoy solo con él por acá, yo estoy solo con él. Agora, já no hospital, sua aparência mostra que ele apresenta poucos ferimentos. A proteção em seu pescoço não tira sua desenvoltura. Agora preste atenção. Nesta entrevista, ele conta que normalmente os voos desse trajeto tinham uma parada em Cubilla, em uma cidade que fica na metade do caminho até Medellín. Dessa vez, Ervin afirma que o comandante optou em seguir direto. Perguntamos se o piloto tomou essa decisão sozinho. Ele acredita que sim, pois nada foi comentado. Capitão igual, e creo que ele se pone como, não sei porque a mim tampouco não me dijo nada. Nesse ponto da conversa, ele explica como conseguiu sobreviver. Revela ter seguido os protocolos de segurança que pedem que os passageiros e tripulantes fiquem em posição fetal em situações de queda. Ele lembra também dos momentos finais do voo. Conta que as luzes se apagaram, tudo passou a tremer e então desmaiou. Foi a hora que a aeronave provavelmente se chocou contra a montanha, como ele próprio simula com as mãos. Quando acordou, Ervin passou as mãos no rosto e viu que estava sangrando. Ele então se levantou, sem entender o que tinha acontecido. De repente, viu um outro avião cruzar os céus e então pensou: caímos próximos ao aeroporto. Le llevé porque justamente ese rato un avión pasaba por arriba y decía, ah, ya está el aeropuerto. O técnico em aeronave recebeu alta nesta sexta-feira. E chegou a postar uma mensagem de agradecimento pela internet. A toda a gente de Colômbia, eu les agradeço muito de coração. Nessas imagens de uma TV colombiana, o socorro a um dos sobreviventes.
O lateral Alan Ruschel está na maca, recebendo oxigênio a caminho do hospital. Em meio aos destroços, mais um sobrevivente. As equipes de emergência da Colômbia, formadas por médicos, policiais e bombeiros, se concentraram primeiro em resgatar sobreviventes. Depois, os corpos das vítimas do acidente. Então, fizeram uma busca nos objetos considerados de valor, entre os quais celulares, câmeras e computadores. Feitas essas operações, as áreas então interditadas passaram a se tornar acessíveis a jornalistas. Manhã de quarta-feira, desembarcamos em Medellín. O caminho que leva até o local onde o avião sofreu o acidente é muito acidentado e de difícil acesso. Estamos nesse momento nos locomovendo com a ajuda da Polícia Nacional da Colômbia. Estamos cada vez mais próximos do local onde o avião caiu, onde ele se espatifou contra a montanha. Vocês podem perceber que o terreno é muito acidentado, uma estrada estreita, mais, na verdade, uma trilha que leva até o local do acidente. Quase 40 horas após a queda, foi quando pudemos nos aproximar para captar informações que fornecessem pistas das histórias humanas e técnicas que se passaram no avião da Lamia. O aeroporto. O aeroporto está lá. Como lo llaman técnicamente? Era la última vuelta que daba, ya que terminaba este punto y ya cogía hacia la pista. Sí. Esta es la montaña contra que se chocó, ¿no? Cerro El Gordo. Cerro El Gordo, se llama Cerro El Gordo. Cerro El Gordo es solamente esto, pero todas. Esta montaña, Cerro El Gordo. Ali está a parte da frente do avião, atrás desta pequena árvore. Partes do avião se espalharam num raio de 500 metros. A parte de trás da aeronave está atrás da montanha, nessa direção. Os corpos foram encontrados num raio de 100 metros. As duas caixas pretas encontradas estão sendo analisadas pela Aeronáutica da Colômbia, processo que deve demorar pelo menos 20 dias. Vamos a bajar? Sim, vamos. É um caminho estreito, uma picada na selva, uma descida muito íngreme, vegetação cerrada. Dá para se ter uma ideia do quanto foi difícil para se fazer o resgate das vítimas do acidente. Suor, cansaço, 1 hora descendo a montanha, num terreno muito acidentado e finalmente ali está, mais precisamente, a parte dianteira do corpo do avião. São 4 horas da tarde, uma fina chuva cai aqui na montanha El Gordo, na Colômbia. É quando finalmente chegamos ao local do avião acidentado. A imagem que tenho diante dos meus olhos é chocante. Uma aeronave toda destruída, pedaços por todos os lados. Difícil traduzir em palavras o que a gente pode observar e o que se sente em uma situação como essa. Deveríamos estar a poucas horas de uma final histórica para um time que lutou contra todos os tipos de adversidade. Ao invés disso, o que temos aqui é uma imagem que marca o final de uma era, de um time de futebol, naquilo que constitui a pior tragédia do esporte mundial em todos os tempos. Em meio à lama, muita terra,
Posso observar aqui parte das janelas do avião. Ali, o corpo da aeronave, que muitos chamam de charuto. Tudo muito destruído. Observei que não havia sinais de incêndio na fuselagem, o que fortalece a tese da falta de combustível. Cheiro de querosene apenas perto da turbina e ainda assim muito discretamente. Aqui encontramos o trem de pouso do avião. Vejam só o estado em que ficou. Quando finalmente nos aproximamos da parte dianteira da aeronave, pouca coisa havia sido deixada para trás. Camponeses tinham retirado tudo o que encontraram. Diziam que queriam lembranças de uma equipe que havia comovido o mundo. O que vai ser com isso? Conservá-la, guardá-la. Olé, 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 olé. Chape, chape. Ok, vai guardar isto? Sí, lo va a guardar. Algo histórico que nunca se nos va a olvidar. Na área do acidente, registramos o cenário. Uma série de malas e mochilas destruídas, reviradas, sem nada dentro delas. A gente pode sentir a força do impacto. Todas as malas estão muito destruídas. As campesinas se aproximam para prestar homenagem às vítimas desta tragédia. Vejam só. Elas depositam flores junto a uma cruz que está a poucos metros do que sobrou da aeronave. Em meio à lama, junto à asa, a uma das turbinas e o trem de pouso, pudemos observar alguns itens que indicam a trajetória dos ocupantes do avião. Em meio à lama, a história de uma tragédia. Tudo pode ser encontrado aqui. Experiências pessoais que se misturam a detalhes técnicos. Vejam só. Aqui, uma das turbinas do avião. Logo, ali em cima, o trem de pouso. Aqui, uma parte da fuselagem. Vejam só, as janelas da parte dianteira do avião. E aqui muitos objetos pessoais. Cabos usados por equipes de TV, baterias, carregadores e um cubo de um microfone da Fox TV. Algumas poucas peças de roupa, incluindo algumas com o distintivo da Chape. Pés separados e calçados e chuteiras. Um mapa com informações cartográficas usado na aviação. Uma agenda de anotações com dados técnicos da equipe de futebol. E ainda um único objeto onde se podia ler o nome de seu proprietário. Continuamos caminhando, mais bagagens, baterias no chão, carregadores de bateria. Essa mochila, aqui uma Bíblia aberta, justamente na página do Salmo 63. Escrito aqui, o dia da vingança e da redenção. E aqui, dentro da Bíblia, posso encontrar anotações. São anotações com dizeres religiosos. Arrependimento total de Deus. Davi implora por misericórdia e pede para apagar suas transgressões. Enfim, são marcas de vidas, marcas do que as pessoas acreditavam. Aqui está escrito: presente de sua esposa Simone e meu esposo lindo, Hélio, 12/8/2012.
Hélio é o nome do zagueiro conhecido no mundo do futebol como Neto. O soldado me autorizou a que eu leve essa Bíblia. A gente vai tentar fazer com que isso chegue a seu verdadeiro dono, a quem de fato isso pertence. O dono perdeu dessa forma, mas evidentemente existe um familiar, uma pessoa muito próxima, que vai ficar muito feliz de ter um objeto como esse. A missão agora é entregar o livro resgatado da ação dos saqueadores para Simone. Ela está em Medellín, acompanhando a recuperação do marido. Frequentadora da Igreja Batista de Chapecó, é uma mulher fervorosa. Nas redes sociais, aparece em um vídeo lendo um trecho da Bíblia. O versículo que eu vou ler está em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A entrega do livro pode ser feita na manhã de sexta-feira, na área comum do Hospital San Juan de Dios. Nosso encontro é registrado por uma câmera de celular. Soube que isso aqui pertencia a você. Abrindo essa página aqui. Foi um presente seu, né? Pra ele. Foi. Porque os estudos dele, olha como ele estuda, entendeu? Eu agradeço. Você tá feliz isso? É a primeira coisa que ele guarda. Quando eu arrumo, ele fala, amor, você colocou minha Bíblia? Eu falo, claro, os desenhos das crianças. Agora eu tenho certeza que eu fiz um bem resgatando isso, né? Claro, eu vou mostrar ele. Deixa eu tirar dessa versão, vou mostrar. Tenho certeza que essa fé. Bom, o Brasil inteiro está contigo, acho que o mundo inteiro está com vocês. Sim, tenho certeza. Tarde da última quarta-feira. Um clima de comoção no aeroporto de Chapecó. Seguimos para a Arena Condá, onde uma grande homenagem é organizada. As arquibancadas ficam lotadas. No meio do campo estão os familiares. No telão, uma homenagem aos jogadores emociona a todos. Os atletas que não foram relacionados também participam da cerimônia. Com os celulares em mãos, todos ajudam a iluminar o estádio. Uma imagem emblemática. Estádio Anastácio Girardot, Medellín. No horário que aconteceria a final da Copa Sul-Americana, milhares de pessoas prestam homenagens às vítimas. Do lado de dentro e nas ruas. A cada jogador morto citado, crianças soltavam balões. Emoção. As palavras e o choro do ministro das Relações Exteriores, José Serra. Los brasileños no olvidaremos jamás la forma como los colombianos sintieron como suyo el terrible
dia seguinte, vamos em busca dos funcionários do clube. Personagens do dia a dia dos jogadores. Eles nos levam até as instalações. Seu Jorge, roupeiro desde 1995, acompanhou bem de perto a formação desse time vencedor. Eu procuro às vezes brincar um pouco para descontrair. Eu disse assim, ó, que Deus estava precisando de um time lá em cima, entendeu? E tinha um jogo importante. Daí Deus pensou, como vamos fazer? E alguém disse, olha, eu vou dar uma sugestão para o senhor traz o melhor time da América. Pensa, sabe? E daí Deus levou o meu time. E daí ainda alguém disse, mas só o time não vai resolver. Traz a comissão técnica. Levou a minha comissão técnica. Por que esse time é bom? Porque tem uma direção. E daí levou a minha diretoria toda. Quer dizer, então, foi todo mundo. Ele decide fazer uma homenagem. Ocupa o espaço onde ficavam os uniformes em dias de jogo, com a foto dos jogadores. É como se logo mais o vestiário voltasse a ser ocupado por eles. Jaqueline conheceu o marido, o Cocada, no Uruguai. Abandonou a vida no exterior e se mudou para o Brasil por conta de um sonho. O sonho dele era poder alcançar, chegar à seleção. Mas o sonho dele é de conquistar o campeonato brasileiro, chegar na Sul-Americana. Ele queria muito ser campeão da Sul-Americana. Além de cuidar do uniforme do time, ele sempre postava vídeos e fotos das viagens. Ih, pelo amor de Deus! Adriano era irmão do massagista Serginho. Agora, chegar e não ter mais ele, vai ser difícil, mas eu sei que ele não quer que eu saia. Eu tenho que seguir, porque ele não ia querer que eu abandonasse. Duas lavadeiras eram responsáveis por manter os uniformes em dia. Deonilda e Ivânia falam da simplicidade dos jogadores. Quem mais conversava com a gente aqui, na verdade, o Neto, que graças a Deus está lá, acho que vai voltar para nós ainda. Tinha vários. Claro, Santana era o nosso maestro, o nosso maestro, o nosso guia, aquele que nós chamávamos, o nosso capitão. Chiquinho é o homem responsável pelo gramado. Ele fala da relação com os jogadores dentro das quatro linhas. Uma família toda unida, né? Jogador, comissão, eu mesmo, que ficava o dia a dia aqui com eles. O acidente guarda histórias daqueles que na hora H decidiram não embarcar. Foi o caso do diretor das categorias de base, César Dalpiva, conhecido como Mano. Na sexta-feira, 26 de novembro, ele retira o nome da lista de embarque. Motivo: ficar em Chapecó para viajar com o time sub-20, que também disputaria uma final de campeonato no dia 1º de dezembro. Sinceramente, eu não consegui pensar no fato de eu não ter ido. Muito mais na tristeza das pessoas que estavam lá, né? O zagueiro Demerson e o goleiro Marcelo não estavam relacionados. Acompanhariam a partida pela televisão. Eu mandei uma mensagem para o Bruno Rangel, né? Era mais ou menos umas 8 horas aqui do Brasil, desejando boa viagem, desejando boa sorte, pedindo que ele avisasse, né? E dizendo que eu esperava que corresse tudo bem na viagem. Essa mensagem nunca foi respondida. Para quem fica, um sentimento eterno de gratidão. E depois que acontece uma tragédia como essa, a gente vê que o futebol, na verdade, não é o mais importante. O que é importante é a vida. Então. Um orçamento mais barato do que companhias brasileiras. E também um tratamento personalizado. Assim, o prefeito de Chapecó, Luciano Burigon, explica o fato da Lâmia ter sido contratada pela Chapecoense
em detrimento de outras companhias mais bem estruturadas. Que assumiu. Então é ele que... A Chapecoense tinha consultado empresas brasileiras, argentinas e também a boliviana. Algumas empresas disseram que não tinham disponibilidade naquele momento. O prefeito era para ter sido um dos passageiros do voo, mas teve que desistir na última hora por causa de compromissos. A gente se despediu ali naquele momento. Essa carga emocional é muito forte, né? O momento que os meus filhos ligaram e me agradeceram por não ter viajado. Ele acompanhou o processo de contratação da empresa venezuelana radicada na Bolívia. Existiu alguma maldade, se correu algum risco, eu não acredito nisso. Eu acredito que a Chapecoense agiu no ímpeto de poder fazer, a direção da Chapecoense, de poder fazer o mais rápido possível a logística para que os jogadores estivessem bem aqui. Esse é o diretor jurídico da Chapecoense, Marcelo Zoleto. Ele conhece os detalhes da contratação da empresa, que foi feita por dirigentes que estavam no voo. Deu mais de 100 mil de diferença com relação às companhias de carreira comercial. E além disso tinha o itinerário da comercial que era com mais paradas. Oficialmente o modelo da aeronave acidentada, um Avro RJ-85 de fabricação britânica, tem autonomia de voo de 2.964 quilômetros, ou 4 horas e meia. Ou seja, no momento do acidente, a aeronave estava até um pouco acima do limite de sua autonomia. Por que Quiroga se arriscou? Quiroga foi piloto da Força Aérea Boliviana. Ele assinou em Santa Cruz de la Sierra um plano de voo extremamente arriscado, que não previa parada para reabastecimento. Uma parada representaria gasto adicional de R$10 mil e tempo extra, mas tornaria o voo seguro. Quiroga há algum tempo morava com a mulher e os 3 filhos no Brasil, mais precisamente em Epitaciolândia, estado do Acre, na fronteira com a Bolívia. Seu pai era piloto, seu avô também. Ele era sócio da Lâmia. Em seu currículo, consta que foi instrutor de voo em uma escola de aviação, da qual também foi dono. Era descrito como um homem afável e comunicativo. Por que os controles de voo de Santa Cruz de la Sierra, ponto de origem, e de Medellín, destino final, aceitaram o arriscado plano de voo apresentado pelo comandante Quiroga? Neste caso especificamente, esta aeronave jamais deveria se ter um planejamento de um voo de partir de Santa Cruz de la Sierra, né, de onde ele partiu, para Medellín direto, em nenhuma hipótese. Por que os controles de voo de Santa Cruz de la Sierra, ponto de origem, e de Medellín, destino final, aceitaram o arriscado plano de voo apresentado pelo comandante Quiroga? A Segurança Aérea da Colômbia informa que o plano de voo que chegou em Medellín previa escala em Cobija, na Bolívia, a 2.065 quilômetros de Medellín. Portanto, o plano que chegou à Colômbia não foi cumprido. Já na Bolívia, o plano falava em voo direto para Medellín. A funcionária Célia Casteiro Monastério, que era encarregada da revisão dos voos em Santa Cruz de la Sierra, chegou a contestar o plano da Lâmia. Em relatório, ela alertou que a duração do voo era igual à autonomia de combustível da aeronave. Sendo assim, por que e em que condições o controle de voo de Santa Cruz aceitou esse plano? Com 30 anos de experiência, Célia foi afastada do serviço e já está sob investigação do Ministério Público Boliviano. Para a Agência Nacional da Colômbia, há indícios de negligência na ação da funcionária. Sexta-feira, o cortejo trazendo os corpos dos brasileiros que morreram no acidente chega à base aérea Arturo Leme Posada, no distrito de Rio Negro, região de Medellín. Antes da partida, as vítimas recebem várias homenagens. Recordamos com afeto a nossos irmãos brasileiros. Os caixões vão sendo então cuidadosamente levados para o interior dos aviões da Força Aérea Brasileira. Aquí estamos representando el sentimiento de todos los colombianos.
E assim mais um Hércules da FAB, transportando corpos e vítimas brasileiras, ganha os ares rumo à terra natal, o Brasil. Em solo colombiano, é o final de mais um capítulo dessa tragédia. Não o último. As aeronaves fizeram uma escala em Manaus para reabastecer. 2 partiram para Chapecó com as vítimas por volta das 4 horas da manhã. O primeiro avião pousa às 9h30 da manhã. O segundo, minutos depois. O cortejo é recebido por uma multidão. Os caixões são levados em carreata para o estádio. Debaixo de chuva, torcedores, familiares e autoridades lotaram a Arena Condá. A notar a presença do presidente Michel Temer. Balões são lançados a cada nome das vítimas citado na homenagem. A figura de um índio, símbolo da Chapecoense, é representada pelo menino Carlinhos. Ele entra em campo acompanhado dos pais. A cerimônia se estendeu por toda a tarde. Os corpos dos outros passageiros que morreram foram levados às suas cidades, a pedido de familiares. No fim da tarde, conversamos com Rosângela, esposa de Kleber Santana. Aí eu falei com ele, acho que era 4h30 a última vez. Aí eu botei pra ele, depois eu mandei uma mensagem, 7 horas da noite, marido, não esquece, né? Não esquece de falar comigo, que eu fico preocupada. A gente já tava preocupada de 1 hora da manhã sem saber de nada. E eu passei o dia todo sentindo uns arrepios no corpo, que minha amiga falava, o que é que tu tem, Rosa? Eu digo, eu não sei, eu tô me sentindo bem. Aqui mostra a tatuagem nova que fez com a imagem do rosto do marido. Junto com as mulheres e outros jogadores, ela organizou uma viagem de férias assim que o time encerrasse sua participação na Copa Sul-Americana, saísse ou não vitorioso. Os casais iriam para a República Dominicana festejar o que seria um passeio dos sonhos para a maioria. E a gente fez a marquinha, que é um coração com um avião dentro. E todos prometeram fazer uma mesma tatuagem, um coração e um avião. Todas as mulheres já tinham, só eles que não. Ai, Deus. Hospital São Vicente, noite de sábado. Um encontro com seu Flávio, pai do lateral esquerdo Alan Ruschel. Uma conversa repleta de emoção. Seu Flávio, muito obrigado por essa entrevista. Estamos no sábado, nesse momento, como é que está seu filho, Alan Ruschel? Ele está evoluindo, né? Eu não posso dizer muito com relação ao quadro clínico, porque não sei, mas posso dizer o que eu estou vendo, o que eu estou acompanhando. Eles já estão diminuindo a sedação, ele está praticamente não está mais sedado. Ele está sem a ajuda de aparelhos, ele está respirando bem. Segundo as informações médicas que os médicos me passam, claro, muito machucado, com várias escoriações, vários cortes, muitos pontos no corpo, mas neurologicamente nada, não lhe afetou nada. A lesão na coluna também não vai lhe impedir a questão motora. Está evoluindo e estou mesmo feliz por ele estar recuperando. Estamos nesse momento às 8 da noite de sábado. O Alan já teve conhecimento do que aconteceu? Sim, há uma meia hora atrás, os médicos, um psicólogo, conversou com ele, explicou a questão do acidente, explicou tudo o que aconteceu, ele sabe, está plenamente consciente de tudo o que aconteceu. A questão da reação que o médico achou que ele recebeu bem, que ele assimilou bem, mas muito triste. Foi assim que ele recebeu a notícia? Que ele é um escolhido para sobreviver? É isso que nós estamos tentando transferir para ele, porque o trauma de um acidente tão grave como esse, os companheiros que estão aqui vivos aqui no hospital, sabe que o Jackson Foma,
perdeu parte da perna, ele sabe da morte dos companheiros, dos outros companheiros, ele sabe tudo, foi lhe passado tudo. O que ele perguntou? A pergunta dele, na verdade, foi: isso é verdade? É triste, é difícil até para mim falar sobre isso, porque eu poderia, a minha família hoje poderia estar passando pelo que as famílias desses outros jogadores estão passando. E eu acho que é muito duro, é muito difícil. E eu acho que é assim que o Alan encarou isso. Acho que ele no primeiro momento não está querendo acreditar. Ele está assimilando essas informações. Ele lembra do voo? No primeiro momento, quando eu perguntei para ele, porque ele já vem perguntando do porquê ele estava no hospital, do porquê, o que ele estava fazendo aqui, por que ele estava aqui. E eu perguntei para ele se ele lembrava do que tinha acontecido. E ele me disse que não. Mas agora, depois que o médico conversou com ele, eu acho que ele começou a lembrar e falou que ele lembrava que o avião parou, apagou, né, mas que foi muito rápido. O senhor está otimista? Muito, muito com relação não só com relação ao Alan, mas com relação a todos os que estão internados aqui. A gente troca experiências, a gente se ajuda. Então, assim, esses pacientes se comunicam, esses outros brasileiros sobreviventes? O Jackson, sim, eu sei que sim, porque eu tenho conversado bastante com eles ali. O Alan também, comigo, né? Agora os outros, assim, se comunicam, sim. Seu Fábio, para a gente encerrar essa entrevista, de tudo o que o seu filho te disse, o que é que chamou mais a sua atenção, o que fez mais o senhor pensar, refletir? Há pouco a gente estava comentando com o pai do Follman, e ele falou, o Follman comentou com o pai dele, falando, pai, eu só quero saber de trabalhar. Mesmo que eu não tenha uma perna, eu quero trabalhar de alguma outra forma. Seu Fábio, para a gente encerrar essa entrevista, de tudo o que o seu filho te disse, o que é que chamou mais a sua atenção, o que é que fez mais o senhor pensar, refletir? A frase que ele mais falou, inclusive foi a primeira frase completa que ele disse para mim. Claro, quando me perguntei, eu fiz algumas perguntas e ele respondeu. Eu perguntei, tá me vendo, tá me ouvindo? Mas a frase completa que ele fez e que mais me marcou foi: quando eu volto para casa. E isso, graças a Deus, ele vai poder, sim, voltar para casa. Seu Flávio, muito obrigado. Que tudo dê certo. Muito obrigado. O Neto. O Neto está entubado ainda, sedado. Durante a manhã ele teve uma piora um pouco do padrão pulmonar, um pouco mais a gente teve que pesar um pouco a ventilação, a parte de suporte ventilatório para ele. E a gente acabou fazendo um exame, uma fibrobroncoscopia, que se tenta lavar o pulmão, limpar bem esse pulmão. A gente acabou de voltar de lá agora, ele já está bem melhor, ventilando melhor. Rafael Renzel. O Rafael ele tá com uma resposta verbal bem satisfatória. A gente conversa com ele, ele consegue verbalizar, ele consegue tentar responder isso para nós. Justamente porque ele foi estubado, mas o Rafael ainda tem uma lesão pulmonar que a gente tem que ficar com bastante atenção, justamente porque ele tem o que a gente chama que é tórax instável. Ele tem um tórax que ele, pelas múltiplas fraturas de costela, ele não consegue expandir o pulmão e expirar
o tempo todo de forma completamente segura. Tudo que apuramos até aqui aponta para a negligência e irresponsabilidade de pessoas envolvidas no transporte da Chapecoense para Medellín. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.